Querido Pai Santo, estamos em Tua presença e Te louvamos, Pai, pela oportunidade que temos, Pai, de ajudar, de ser ajudado. Nós queremos ser ajudados, Senhor, nós desejamos também ajudar, Senhor, e nós Te louvamos porque é Tu quem proporciona, Senhor, a cada um de nós estas oportunidades. Querido Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a Escola Bíblica Dominical, os professores, os alunos, os Teus servos que são mestres, ó Deus, e superintendem a Escola Bíblica Dominical. Guarda, meu Senhor, os Teus filhos, abençoa os pastores, dá graça aos pastores, ó Deus, dando apoio à Escola Bíblica Dominical em suas congregações e igrejas. Querido Pai, ouve a nossa oração, nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com a publicação da EBD no ar, EBD na web. Nós temos, meus amados irmãos, uma vontade enorme, eu tenho sempre uma vontade grande de ajudar os meus irmãos, eu tenho muita alegria, muita satisfação em fazer trabalho com a Escola Bíblica Dominical. São muitos anos de trabalho na escola e eu gosto disto, eu me sinto muito bem, me sinto realizado. Reconheço a importância da Escola Bíblica Dominical, a formação dos nossos professores e dos nossos alunos, geralmente vão determinar que tipo de escola teremos, como haveremos de ajudar os nossos alunos, os nossos treinando, e isto me move a fazer. Eu, 65 anos de vida e 48 anos de fé, 45 de Escola Bíblica Dominical, na verdade, como professor, porque eu participo desde o primeiro momento da minha fé. Naquele tempo não tinha crentes descartáveis, na minha época não tinha crentes sintéticos, crentes de plásticos, crentes que só faz o que quer, só vai quando quer. Nós éramos motivados a participar de tudo na Igreja do Senhor, e esta motivação ela tinha e tem razão de ser, portanto é uma bênção participar. Eu louvo a Deus por isto. O nosso tema é a necessidade de termos uma vida santa. O tema assusta, santidade assusta, um mundo imundo, uma igreja conivente, pastores preparados para serem tolerantes, muitos deles muito voltados para resultados, portanto, a prática da avareza está bem rasinha, bem pertinho, bem à vista, e devido a essas e muitas outras razões, o tema céu desapareceu do sermonário, o tema santidade tem desaparecido, foram sendo mudados, substituídos por vitória, conquista, e abençoado, tem até um tratamento aí de loucos, de imbecis, que não trata mais o outro de irmão, é de abençoado. Abençoado, abençoado, mas de vez em quando eles escapam. Outro dia eu vi rapaz, aquele abençoado deu um cheque sem fundo, aí eu cheguei, fala abençoado. Eu não sou o tipo de abençoado que dá cheque sem fundo, que anda fazendo... Bom, mas é uma conjuntura. É uma conjuntura. Nós temos, meus amados irmãos, uma certa dificuldade com mudanças, e as mudanças elas acontecem, ninguém pode impedir, é natural, o curso do rio se desenvolve, o curso da história também. E nós não podemos, ninguém pode andar de costas, voltando, chorando pelo tempo. Eu lastimo muito o que se perdeu na história. Mas eu louvo a Deus pelo progresso, pelo sucesso, pelos que estão andando para frente, pelos que fazem a obra de Deus. Eu louvo a Deus. Então, o nosso tema é a necessidade de termos uma vida santa. O texto áureo é um versículo muito importante do apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 15,
Ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E aqui realmente diferencia. Não é santo na liturgia, não é santo enquanto está no santuário, não é santo enquanto está congregando, é santo em toda a vossa maneira de viver, é santo em toda a vossa maneira de agir, é santo em toda a vossa maneira de interagir. Então, é prudente você evitar o malfeitor, evitar o desordeiro, evitar o carnal, evitar aquele que gosta realmente de provocar, o provocador. Eu evito, eu não tenho adversário, eu não tenho inimigo, só tenho adversários. Eu não tenho inimigo, porque eu evito provocador, eu evito provocar, eu, eu tenho meditado ultimamente, até porque que estou usando as redes sociais. Estou com a ABD na web, no Face, no G+, no Twitter, no YouTube, e nós estamos colocando, todos os meus vídeos estão sendo colocados nessas plataformas. Mas às vezes eu me sinto um meio antissocial, eu não sei, eu sou desajeitado, eu sou meio incapaz de lidar com a rede social da forma que muita gente faz com brilhantismo. Atende a tudo e responde a tudo e tal. Eu sou meio antissocial. E como é que um antissocial usa redes sociais? A minha finalidade é Cristo, é ajudar, até me expor, porque eu me exponho bastante, mas mesmo assim eu não tenho inimigos, eu não tenho porque eu não provoco, eu não vou provocar ninguém, cutucar alguém, provocar por causa de partido, provocar por causa de doutrina. Eu vou discutir calvinismo com calvinista, eu vou discutir o pentecostalismo com pentecostais mais desajustados do que eu, sei lá. Eu vou discutir com ninguém. Eu abomino essa hipocrisia, essa obra satânica aí dos apóstolos do momento. Eu abomino apóstolo esses aí, eu não tenho respeito, eu respeito muito mais um palhaço. Eu respeito mais os palhaços profissionais ou palhaço de areal do que um apóstolo desses aí que se proclama. Mas eu vou discutir isso com seus adeptos? Não vou nunca, eu digo porque eu quero dizer, eu digo porque sou livre, e isso é uma forma de expor, eu me exponho, mas eu vou discutir não com essa cambada nunca, não vou discutir nunca com essa gente. Então, é difícil para mim, porque eu me considero antissocial para o padrão, para as redes sociais, mas vou usar a vontade, pela oportunidade e, quem sabe, necessidade também. Verdade prática. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Homem nenhum, mulher nenhuma, pessoa nenhuma teria capacidade, quer dizer, a partir de agora, apesar de existir os juramentos. Mas todo juramento falha. Todo juramento falha num aspecto ou no outro. Então, nós jamais uma pessoa de qualquer nível social ou em qualquer organização denominacional ou sectária, ou seja, de igreja ou de seita, o sujeito vai dizer, a partir de agora eu vou ser santo, porque não é uma obra da vontade. Não é um efeito da vontade, é um efeito que a vontade ajuda muito, mas quem faz é o Espírito Santo. Nossa leitura em classe é 1 Pedro 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 22, e eu, como sempre, eu faço leituras extensas, o tempo do vídeo às vezes extrapola, eu sei que só presta atenção quem tem interesse, aquela história que Olha aqui, o primeiro ponto de um antissocial. Eu acho que as redes sociais têm uma falha.
Porque o sujeito clica no vídeo, aparece com uma visualização, visualizou e não tirou proveito nenhum, não sabe de nada, não aprendeu nada. Então deveria ter um sistema que eu soubesse quem visualizou por visualizar e quem assistiu, para ter um benefício. Mas, como sempre eu digo, eu faço a leitura extensa, eu extrapolo o tempo, porque eu leio por quem não tem a revista, eu leio por quem não sabe ler. É claro que quem não sabe ler não é professor, na grande maioria, antigamente era. Eu conheci professor que não sabia ler, e ainda tinha resultado. Porque a Igreja de Jesus Cristo, e no nosso caso, a denominação Assembleia de Deus, ela nasceu com simplicidade absoluta e tinha analfabeto que Deus usava de uma forma maravilhosa. Eu conheci muitos exemplos, eu conheci um irmão, e este dizia, irmão, leia o texto tal. E ele nunca pediu para ler um capítulo que não existisse. Ele pedia para ler um texto que existia, a pessoa fazia a leitura, às vezes uma leitura bem deficitária, bem difícil, porque um era analfabeto total e o outro era alfabetizado, mas lia com dificuldades. E mesmo assim Deus falava, Deus operava, e eu vi a igreja nascer no interior e crescer no interior, e eu vi daqueles irmãos daquela época, pouquíssimos não prosperaram. Então a leitura, 1 Pedro 1, 13 a 22. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Uma leitura especial, o apóstolo Pedro, cheio de amor pela Igreja do Senhor Jesus e de consciência que era possível ser santo para agradar a Deus, pela razão grandiosa de ter sido resgatado de uma forma tão solene, por um preço inigualável, o sangue de Jesus Cristo. A introdução nós temos aqui, meus amados, quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele é justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus. A santificação é especialidade do Espírito Santo, é instantânea, mas, ao mesmo tempo, progressiva, pois esse processo continua na vida do crente. O presente estudo pretende explicar a necessidade e a possibilidade de uma vida santa. A necessidade, ela é absolutamente clara, e a possibilidade também. A necessidade é clara porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E a possibilidade é que nós não agimos por conta, não pensamos na nossa
robustez de fé, na nossa fortaleza, na nossa... A experiência ajuda muito, e a força de vontade, ela também tem a sua importância, mas a santificação é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem começa, e é o Espírito Santo quem continua, e é o Espírito Santo quem finaliza. Homens começaram bem e não deixaram o Espírito Santo continuar. Homens começaram bem, deixaram o Espírito Santo continuar, mas não deixaram o Espírito Santo finalizar. Homens começaram bem, impediram o Espírito Santo de continuar, mas tiveram a prudência e a felicidade de voltar e deixar o Espírito Santo continuar ou finalizar. Alguns voltam só no estado final, no estado terminal, mas bem-aventurados que voltam. Agora, sem santificação, ninguém verá o Senhor. O primeiro tópico, meus amados, vai falar da definição, definindo os termos. A santidade de Deus. A santidade de Deus é absoluta e só Ele tem essa santidade. A santidade dos deuses era alegada. Todos os deuses das nações, os deuses reconhecidos no paganismo, tinha um ou outro tinham lá, digamos, o seu aspecto santo, mas eram mais ou menos como pessoas, a visão que os seus idealizadores, inventores, adoradores, do jeito que eles tinham a moral mutilada, eles tinham um Deus de moral mutilada. Os deuses tinham determinadas virtudes ou santidades, mas, vez por outra, um Deus matava outro, um Deus adulterava, um Deus gerava um filho com um outro tipo de pessoas, ou seja, fora daquela linhagem. Ou seja, o paganismo, a mitologia, ela tem uma forma, eles tinham uma forma e tem, porque o paganismo é uma realidade. Nós não ouvimos falar, porque ninguém fala. O evangélico não fala contra o paganismo, só fala, porque os filisteus. Filisteu existe hoje para burro em tudo que é canto. Não tem a raça de filisteus, mas tudo que filisteu fazia, japonês faz, chinês faz, e muitas outras nações ocidentais fazem, as orientais todas as nações orientais mantiveram o paganismo. O paganismo ele é patente, latente, mas ele está presente em todas as nações do Oriente. E no Ocidente, o que significa? O sujeito ter 365 dias no ano, tem 365 dias dedicados a demônios, com o nome de pessoas, a ídolos. Alguns foram pessoas que existiram e outros são invenções aí de religiosos. Então, isso é paganismo, isso não é cristianismo, não, isso é paganismo. Cristianismo na mídia, cristianismo no conceito, mas, biblicamente, cristianismo é só a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, definindo os termos, a santidade de Deus é absoluta. Essa santidade é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência, conforme disse o profeta Amós, em 2 ocasiões. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade. O Senhor jurou por si, jura pela sua santidade. E jurou o Senhor Jeová pela sua alma, pela sua existência, pela sua vida. Ou seja, Deus não depende de ninguém para existir, Deus não depende de ninguém para ser santo. Deus é santo absoluto, tem existência absoluta. E isso aqui a gente aprende na palavra, Amós 4 e 2, Amós 6 e 8. A santidade é característica fundamental de Deus, Isaías 6 e 3, Apocalipse 4 e 8. Ele é singular por causa de sua majestade infinita e também em virtude de se tratar de um ser totalmente distinto e separado, em pureza,
de suas criaturas. Deus criou todas as coisas como lhe apraz, da sua maneira ele fez, decidiu que fosse daquela natureza, ele fez e ele faz e ele continua operando. Agora, ele fez isso sem ajuda, ele não precisou de ajuda ou concessão, ele não precisou de ajuda, ele não precisava de anuência. E será que o irmão Freire vai negar que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo fez todas as coisas, e sem ele nada que foi feito se fez? Não, o irmão Freire não vai negar isso. Acontece que o verbo só vem aparecer nas Escrituras na revelação que Deus graciosamente nos dá no Novo Testamento. No Antigo Testamento, todo judeu esperava o Messias, mas para eles o Messias era apenas um judeu bem nacionalista, e jamais eles admitiram, justamente por esta razão, eles deveriam rejeitar Jesus. Era propósito divino, lá do começo, lá da eternidade, e eles iriam rejeitar Jesus. Por quê? Eles foram instruídos para acreditar no Deus único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a revelação do verbo foi para a igreja. A revelação do verbo foi para nós. O judeu tem que manter a sua fé, digamos, unicista. E é uma bênção, porque estiveram, estão e estarão cumprindo o propósito de Deus. Então, meus amados, essa santidade de Deus, essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus. Não existe quem tenha habilidade para expor isso aqui de uma forma satisfatória, compreensiva, a não ser pelo Espírito Santo. Esta excelência moral de Deus existe nele, e que nele se originou, não tendo sido derivada de ninguém. Ele não teve nem influência, nem anuência, nem dependência de ninguém. A revelação que o verbo estava no começo, no princípio, era o verbo estava com Deus, já é privilégio da igreja. João 1:1. Já é privilégio meu, é privilégio teu, é privilégio da igreja do Senhor. Os judeus vão continuar sem acreditar, até converterem-se. O segundo item, meus amados irmãos, sim, mas aqui, na conclusão, nós temos uma citação do profeta Samuel. Não há santo como é o Senhor. 1 Samuel 2:2. Não há santo como Deus. Não existe um ser que seja igualmente justo, igualmente santo, igualmente. Não existe. Somente o Filho, mas é revelação para a igreja. Não é revelação, não foi revelação para Israel. Portanto, a santidade de Deus. E aqui ele está utilizando as referências do Antigo Testamento, Amós, Isaías, Salmo 99 e 1 Samuel, para mostrar que não estamos tratando aqui de revelação de Jesus. Era a revelação de Deus, o Pai, e não apareceria aqui o termo Pai, porque o Filho também não havia se manifestado para nos ensinar. Quando você orar, ore assim: Pai nosso que estás nos céus. Mas ele é o Pai do mundo, o Pai das pessoas, o Pai de todos nós. Maravilha, Mas judeu não entendia assim. Judeu não entendia assim. Eles foram privados de muitas coisas gloriosas que chegaram de bandeja para você. O item 2, o significado. O verbo hebraico kadosh, ser santo, e seus derivados, santo, santificar, dedicar, consagrar, no Antigo Testamento, significa separar. Todos esses termos, os termos correlatos,
significa separar, dedicar, consagrar, destinar. Isso aqui é reservar para Deus. Todo o significado é esse. Quando aplicado à religião de Israel, tem a ideia de separar para Deus, retirar do uso comum, tal como pode ser visto em Levítico 10:10. Isso vale para lugares. Nós temos Êxodo 3:5, casas, campos, Levítico 17:14, utensílios, animais, as bacias santas, os garfos, aqueles instrumentos. Nabucodonosor não ia entender nunca, os caldeus não iriam entender nunca. Eles não tinham pureza na adoração deles, eles eram pagãos, jamais iriam entender que aqueles elementos que Deus permitiu pelo seu desgosto com Israel, contaminado, corrompido, Deus permitiu que os vasos sagrados fossem tirados, levados, saqueados, mas a eles, os babilônios, os caldeus, eles jamais entenderiam que aqueles vasos estavam impregnados. Ali estavam presentes, como se estivesse ali digitais dos santos ministros de Deus. Não era jamais para serem maculados. Mas eles não entendiam isto. Israel entendia. A doutrina de Israel ajudava, facultava isto. Então, referia-se até aos animais. Por que a exigência dos cordeiros tinha que ser branquinho? Que significava pureza. Por que tinha que ser um cordeiro de 1 ano? Era a questão até mesmo a quantidade do sangue. Deus é criterioso, mas até os animais entravam nisto. Os utensílios, os animais, o ouro do templo, aquela crítica santa que Jesus fez. Vem cá, o altar santifica o ouro? Santifica. Claro, o altar santifica o ouro. Aquelas ofertas entravam ali, não era porque o sacerdote fosse formoso, fosse bonito, não é porque o povo gostasse de dar simplesmente, é porque o povo tinha realmente o conceito que Deus havia transmitido. A necessidade do templo era satisfeita pelos adoradores. Então, o ouro do templo, as ofertas eram santas. Podia ser a oferta de ouro, a oferta lá dedicada, consagrada, jogada, colocada no gasofilaço, ou qualquer oferta, tudo que passasse no lugar santo era santificado. Então, meus amados, aqui é maravilhoso aprender, e eu aprendo e louvo a Deus. As pessoas, Êxodo 28, e muitas coisas, os dias santos, as festas, etc. Assim, o sentido de santidade é de afastar-se de tudo que é pecaminoso. O sentido de santidade é isolar, é passar um cordão de isolamento em relação à corrupção, à contaminação, seja ela de que natureza seja. De tudo que o contamina. A Septuaginta traduz kadosh, santo, pelo termo grego hagios, ou hagios. Nossos professores de gregos, eles têm escolas diferentes, pronúncias diferentes, mas hagios é uma pronúncia. Hagios, santo. Palavra adotada pelos escritores do Novo Testamento. Há outros termos menos comuns, mas igualmente importante. O terre é purificar, e o seu cognato, ou catarizo, catarizo, no grego, usado na Septuaginta do Novo Testamento, com o sentido de cerimonial
e moral. Aquilo que é moralmente limpo, aquilo que é moralmente adequado, aquilo que é cerimonialmente limpo. O animal que passava aquela quarentena. Por que que o Cordeiro da Páscoa ele era detido no 10º dia e abatido no 14º dia? Bom, critérios de Deus. Ele é soberano, pode ter e pode ensinar e faz. O terceiro item, meus amados irmãos, aqui é exclusividade. Dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrado, separado ou dedicado a Deus significa dizer que isso pertence a Ele. Êxodo 13:2. Pertence a Ele. As ofertas, os dízimos, pertence a Deus. Nos dias de hoje, falando de dízimo, oferta, nos dias de hoje existe um grupo de pessoas com uma certa preocupação em relação à administração eclesiástica. O que é feito com os proventos, com os dízimos, com as ofertas? São bem administrados? Não me compete saber. Não me compete. Eu faço a minha parte, eu mesmo na condição de dirigente de congregação, que hoje a gente, mesmo tendo o título de pastor, tendo sido consagrado a pastor, mas eu sou um supervisor, um dirigente de igreja, e eu presto conta, eu atendo, eu faço o trabalho, acredito que faço um trabalho com dignidade, mas acontece que não me interessa fiscalizar e questionar o que... Bom, eu louvo a Deus pela administração que nós temos hoje, mas não vem o caso, não me interessa ir atrás. Então, você que é dizimista, você que é adorador, faça a sua parte, sirva a Deus, dedique, consagre. Se alguém tem algum comportamento indigno, se alguém usa de uma forma indevida, se há desmando, não é problema de quem dizima ou oferta, é problema de quem administra e vai prestar conta com Deus. Portanto, não se envolva, não se embarace. Mas aqui é a exclusividade, dizer que é separado para Deus a oferta, o dízimo. Sim, oferta, dízimo, separados para o Senhor. Mas tem outras coisas, nós temos ofertas alçadas, as ofertas votivas, é para Deus, é separado. E eu louvo a Deus por crentes, pelos irmãos, que nos dias de hoje, com toda esta desordem, com toda esta normalidade nociva, esses irmãos ainda continuam fazendo votos, adorando a Deus de uma forma graciosa, humildes. Como é bom. Eu não vou esquecer nunca que eu sou um crente em Jesus. Eu não posso esquecer nunca que eu sou um crente em Jesus. Às vezes eu converso com Jesus, que é umas coisas que só nós dois sabemos. E vai continuar assim. Administrando a igreja, minha esposa é muito dedicada, muito consagrada, faz um trabalho maravilhoso, às vezes eu vejo ela trabalhar mais do que eu e tudo, mas na hora das dificuldades, o pesado e tal, eu poupo, eu não passo para ela. Tem coisas que quando ela vem saber, filhinha, não, isso já está velho, não se preocupa com isso não, passou. Pois é muito bom servir a Deus, buscar a Deus e de uma maneira ou de outra ajudar os outros, e não precisa grandes coisas. Eu nunca tive coisas grandes, nunca tive grandes coisas e sempre estive de alguma forma com a mão estendida para receber também. Então, meus queridos, é muito bom aqui você dedicar com exclusividade ao Senhor. O que é sagrado não pode ter uso comum. Tudo que é consagrado a Deus não pode, não existe o ritual do desconsagrar. Isso aqui era para Deus, mas agora eu vou pegar, não tem. Não existe. Ou profanam e pagam o preço, ou mantêm no lugar santo. Ou consagram e levam em
a, a sério, ou, portanto, vão realmente responder. Porque não tem como desconsagrar, não tem como, não existe. Meus amados, é maravilhoso, eu acho muito bom. Os exemplos que ele dá aqui, o azeite da unção não podia ser usado para outra finalidade. Hoje nós vemos esta imoralidade administrativa, eclesiástica, a campanha irresponsável, nociva, perversa, pervertida desses pervertedores da fé. Olha aqui o azeite. Hoje eu, por incidente, liguei a TV e estava vendo um sujeito, não sei quem é, mas eu sei que o apelo era o seguinte: nós vamos ungir os antigos, não sei se são os antigos cúmplices da corrupção dele. Você que é antigo, você nunca deu testemunho público, nós vamos ungir os antigos, venha, tal, não sei o que. Vai, demônio, sai daí, demônio, sai. Mas eu não suporto, se eu gastar tempo, tem programa de humor, tem uns palhacinhos na TV, tem uns garotinhos que gostam de fazer gracejo, existem bonecos, né? Tem os Simpsons, boneco irreverente. É melhor ver um boneco irreverente como os Simpsons do que ver um bandido falando de coisa santa com molecagem. Então, não perco meu tempo. Quando eu perco consciente, mas não com isto. Aqui, meus amados, o óleo da unção, o azeite da unção não podia ser negociado, produzido. Vamos produzir em grande quantidade para faturar. Não podia. E tem mais, está lá uma maldição contra quem fizesse uma composição semelhante, quem imitasse, quem profanasse o trabalho de Moisés, orientado por Deus na confecção do azeite da unção. O incenso aromático também não podia, aquilo ali era, até porque com aquelas quantidades que me impressiona, minha alma se alegra. Como é que Deus faz? Ali tem tudo, regras. Que maravilha! Deus, cheio de regras salutares, maravilhosas. Que coisa maravilhosa! Eu me sinto muito feliz. Participando, aprendendo, expondo, eu me sinto muito feliz. Aquilo é a forma, as quantidades não podiam mudar. Jamais aquilo ali era determinado. Então, maravilha do céu. Ele deu exemplo aqui do azeite da unção, do incenso, do santuário, não podiam ter outro uso, Êxodo 30, 33 a 38 e 38. O sagrado deve ser tratado como tal. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Todos esses rituais de consagração são representações visuais de verdades espirituais, hoje reveladas no Antigo Testamento, no Novo Testamento. As coisas que pareciam sombras, aí Deus revela de uma forma maravilhosa no Novo Testamento. Nós temos o segundo tópico, meus amados, aqui, a necessidade de termos uma vida santa, que é o tema da lição, é o segundo tópico, e ele está falando sobre esta necessidade. O apelo à santidade diz respeito à pureza da nação de Israel para manter o povo distante da idolatria, da prostituição e de outras práticas pecaminosas. O paganismo, aliás, toda a idolatria ela é irmã siamês da prostituição. Diga-se de passagem, a exemplo desta religião ocidental, quanta prostituição em conventos, em mosteiros, em sacristias, quanta desgraça, quanta
muita prostituição, porque a idolatria, ela é irmã siamês da prostituição. Começa com a prostituição sagrada. E quem tem esse conceito é o próprio Deus. Deus tem um conceito tão cruel da religião pagã, da idolatria, da prostituição religiosa, que Deus compara Israel e Judá com duas prostitutas. O profeta dá nomes de mulheres, as duas nações, a Olá e a Olibá, duas prostitutas. Não conhecemos a história, e nem precisamos. Está na Bíblia, Deus tem razão. Não mudo. Isso para mim é profundo. Está na Bíblia, Deus tem razão. Colocou lá porque quis, porque é soberano, é Ele quem é o Senhor, tem razão. Teve uma razão. Alguém forçou para que ele botasse ali. Mas a prostituição religiosa, ela é tão violenta que ela descamba e se apresenta como prostituição física. Quando a prostituição física apareceu, é porque já transbordou na alma do idólatra, na alma do feiticeiro, na alma do broaqueiro lá. É o novo. Então, aqui, meus queridos, neste segundo tópico, nós vemos sobre esta condição de Israel. Deus separou a nação, criou a nação exclusiva. Aquilo ali, Deus criou o céu, a terra, o mar, todas as nações, e as nações iam se formando lá do jeito que surgia. Tem umas lendas legais, tem umas lendas que são pura lenda, tem umas lendas que são muito ridículas. Eu conheço uma ridícula, ridicularíssima, não sei, superlativo de ridículo. Mas tem a nação de Israel, que Deus, que eu acho lindo, eu gosto muito de fazer esse comentário. Deus escolhe um casal de velhos, ou melhor, pelo menos idosos. Ele tinha 75 anos, a mulher 65. Ela tinha sido estéril a vida inteira. Deus escolhe e faz promessa, como ele é soberano e descansado. Deus tem essas qualidades, soberano e descansado. Fez a promessa quando o sujeito tinha 75 anos e vai cumprir 25 anos depois, sem dizer mais nada. Ou seja, renovava a promessa, mas não traçava, não detalhava. Aí vem aquele arremedo, aquela solução doméstica de Sara, com a Agar, que lá vem o filhote Ismael e não sei o quê. Mas Deus criou Israel diferente de todas as outras nações, porque era uma nação sacerdotal, era uma família sacerdotal. Deus criou com um propósito especial. Não podia ser de outra forma. Tinha que ser assim para me honrar, para você honrar, para a gente reconhecer. Então, meus amados, Deus escolheu Israel para ser sua propriedade particular dentre todos os povos. Reino de sacerdote, um reino sacerdotal e povo santo. Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Êxodo, capítulo 19, versículos 6 e 7. O estilo de vida dos israelitas devia estar de acordo com a santidade do seu Deus. Sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. Essa santidade exigida era mais do que natural, porque Deus é santo. Levítico 11, 44. Ou seja, Deus santo, perfeito, maravilhoso, não podia jamais, simplesmente não devia jamais usar, digamos, cananeus. Um povo que tinha uma história de perversidade. Eram semeadores da perversidade. Deus não podia jamais usar os babilônios.
os assírios, perversos, semeadores da perversidade, da violência, do desprezo pelo ser humano. Deus tinha que fazer como fez, criar uma nação especificamente para o seu louvor. Então Deus fez isto, e os israelitas foram separados, ou seja, retirados dentre os povos do mundo para Deus. Dentro do seu aspecto soberano, Deus leva o seu povo, bota no berço do Nilo. O berço da nação, a incubadora de Israel foi o Nilo, foi o Egito. Eu acho lindo e maravilhoso, me alegro e gosto, e é bom, é uma bênção. O segundo item do segundo tópico aqui, meus amados, é a igreja. Os 3 propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Aí vem. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. O que tem diferente aqui? A diferença aqui é que Israel falava do Criador e a igreja fala do Salvador. A diferença é esta. Quem enviou o Salvador foi o Criador. E Deus se revelou, se manifestou desta forma grandiosa e maravilhosa. Na criação, o Pai; na redenção, o Filho; e na consolação, na convenção, ou na conversão, o Espírito Santo. No convencimento, que fica bem melhor, o Espírito Santo. E não há distinção. Não há distinção. A história de 3 deuses, um Deus, a baboseira russelita. No princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Isso é uma loucura. Qualificação estúpida. Mas, meus amados, nós aprendemos aqui que é a mesma função que Israel tinha, a igreja tem. Adorar, proclamar, glorificar, magnificar o santo nome do Senhor. Assim como os israelitas fomos chamados por Deus e separados para o seu serviço, agora somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Desde os tempos do Antigo Testamento, a idolatria e a prostituição sempre caminharam juntas. Juízes, capítulo 8, versículo 33, e Oséias 4, 13 e 14, se partir para os textos de Ezequiel, Jeremias, pelo amor de Deus, o Ezequiel usou linguagem que ainda hoje, a coisa é tão bárbara, a idolatria, o paganismo, aquela maldade era tão violenta que a linguagem do profeta ainda hoje cora. Ainda hoje deixa alguém com a face rubra, se for ler usando a linguagem tradicional, agora com a Bíblia do Pasteleiro, que dá uma linguagem toda amaciada e tal, os próprios tradutores do Novo Testamento, desde não sei quando, os cachorrinhos e tal. Bom, Jesus Cristo ali falou foi cães. Nós temos a sobejante texto nas Escrituras falando de cães. Eles acharam os tradutores, acharam tão terrível, tão ridículo. Vixe, Jesus não podia ser isto, não podia dizer isto. Como os ignorantezinhos, até da minha igreja tem, os ignorantes que acham absurdo Jesus ter dito, mulher, que eu tenho contigo, quando respondeu a sua própria mãe. Entre os judeus, isso era absolutamente natural e nem um pouco desrespeitoso. Então, nós aprendemos, meus amados irmãos, que desde o começo houve esse grande mal. Idolatria, feitiçaria, corrupção, tudo junto. Idolatria
e muito pecado. Esses são os mesmos desafios, falando sobre a idolatria e a prostituição. Essa idolatria e a prostituição, que foi um problema para Israel, são os mesmos desafios para a igreja hoje. E muito mais para a igreja. Deixa eu dizer isso para você. Se Israel teve problema com a prostituição, se Israel apedrejou prostitutas, se Israel teve esses problemas no passado, que isso estarrece esses vermelhos do inferno aí, que quer praticar aborto até no mês do nascimento das crianças. Mas eles acham absurdo a Bíblia Sagrada. Bom, então, se Israel fez aquilo, a igreja não pode fazer. Claro, Israel era uma nação, tinha a sua constituição, tinha o seu judiciário, tinha o seu sacerdócio, tinha a sua fronteira, tinha a sua lei de imigração. Israel era uma nação, podia fazer, devia fazer, foi orientado a fazer. A igreja é uma nação no aspecto espiritual. A igreja não pode apedrejar ninguém, não pode condenar ninguém, mas também não pode oficializar a prostituição. Os que estão fazendo isso estão fazendo como prostitutos. Aí, pegou pesado? Não sei. Quem adota a prostituição eclesiástica e acha normal, legal, pastores aí, né, babam falando de santidade, falando de pureza, falando de família, trouxeram aí uma doutrina de Satanás, uns manuais importantes, bem feitos, tudo em inglês, coisa boa, fizeram a tradução ridícula de Casado para Sempre, com feitiçaria, com embuste, até regressão psicológica e espiritual tem dentro daquela praga, atolaram, enfiaram dentro da nossa igreja, como se fosse um benefício, e continua a prostituição, continua a corrupção, continua a traição, uma série de coisas. Mas eu vejo aquilo como o remendo que Jesus falou. Trouxeram um pano novo para botar o remendo numa veste rota e só fez aumentar o buraco. Isto ainda vai aumentar tanta corrupção, tanta prostituição, que quem introduziu na igreja, alguns já papocaram, já morreram, já se foram, mas os que estão mantendo isto vão corar de vergonha, vão ter vergonha, vão passar vergonha, vão sofrer vergonha até diante de Deus. E aqui, meus amados, são os desafios da igreja hoje. Por quê? Porque a igreja hoje tem, olha aqui, o que a igreja tem? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Uma das coisas que aquele material espuro, imundo, primando pelo casamento, tal, não sei o quê, e eles até reprovam uma coisa que é muito comum hoje dentro da igreja, que é aquele segundo casamento, o terceiro casamento, o quarto casamento do mesmo indivíduo, com base no nada, porque Jesus não falou de nubentes no capítulo 19, Jesus falou de eunucos. E é muito bem, o cara está como eu, bem casadinho, né? Tem vários. Eu sou casado há 42 anos, louvo a Deus pela minha vida, pela minha mulher, e é muito prático para quem é bem casado, tá lá no seu quentinho, seu quentinho, né? Agora, deixa passar pelo processo de prostituição no cônjuge, deixa passar por processos de desgaste e separação sem prostituição, e vai casar de novo. Não existe nada que justifique, não está nas escrituras, está só na cabeça dos pastores aí, na cabeça dos crentes. Mas, meus amados irmãos, a vontade de Deus é que haja santificação. E como é que é a santificação com amor livre? Hoje, juventude, gospel, vivendo como os hippies dos anos 60, no pós-guerra. Make love, not make war. Faça amor, não faça guerra. Os jovens rebeldes ingleses lá no pós-guerra, decepcionados com milhões de mortes, e eles mesmo pagando o preço da guerra, o preço da morte. Tudo pela hora da morte, como dizia o Matutinho aqui no meu sertão.
E eles, rebeldes contra a ordem ou a desordem dos seus governantes, façam amor, não façam guerra. Hoje nós temos dentro das arapucas aí, dentro desses arremedos de igreja, prostituição absolutamente natural e oficial. Jovens, está lá, são levitas, ainda são levitas com o menino nasce, depois do nascimento do filho, o levita vai casar. É uma cachorrada fora do comum e do sério. E onde fica nossa instrução? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. Devemos fugir da prostituição e também da idolatria. Uma é irmã da outra. O item 3, no segundo tópico, meus amados, é uma exigência natural. Essa exigência é mais do que natural, porque Deus é santo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O nosso textuário. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15, 16. Bom, alguns acham absurdo o conceito de santidade, santificação, e é absurdo quando alguém quer ser santo como Deus. Mas Deus não disse, sede santo como eu sou santo. Não, sede santo porque eu sou santo. Então, como é que eu santifico moeda? Eu mudo a natureza de uma moeda de ouro? Não, eu só dedico ela ao Senhor, ela vai continuar sendo ouro. Como era que o Moisés ia santificar o azeite? Ele ia mudar a natureza da árvore que produziu a amêndoa, a oliveira. Ele ia mudar a natureza da prensa que foi feito o azeite? Não. Ali era pedra, era uma prensa de azeite, para prensar azeite, eram azeitonas, o fruto da oliveira, e não mudou nada na natureza. Então, você continua sendo intelectual, você continua sendo legal, você continua sendo emotivo, você continua sendo durão, você continua sendo brincalhão. Eu convivi 12 anos da minha vida com o pastor Emiliano Ferreira da Costa, era um homem brincalhão, solto, uma maravilha de amizade, um amigo para o coração inteiro. Era um amigo para a vida inteira. Brincalhão, amigo dos jovens, apoiador da gente, admirava nosso trabalho, apoiava em tudo nosso trabalho, aconselhava, questionava, criticava, confiava, enviava a gente para fazer coisas que parecia coisa de gente grande. Eu ouvi de sua boca mais de uma vez. Eu converso coisa com você que eu não converso com os ministros. Isto me enchia de felicidade. Um jovem sem procedência pastoral, não tinha nenhum pastor na minha família, tinha, por carga d'água do destino e da força da religião ocidental, 2 padres na família da mãe, uma freira na família do pai, para a vergonha e infelicidade da nossa geração. A maioria pereceu, foi para o inferno por causa de tanto orgulho. Quer ver orgulho? Tenha esse tipo de gente na família. E ele era amigo, brincalhão, um conselheiro, engraçado, contava piadas. Então hoje eu lembro, tem delas que eu ri sozinho, passando. Eu lembro das piadas dele. E está só com 35 anos que ele morreu. Aliás, 37. Louvado seja Deus pela vida do meu pastor. Sei quantos anos, eu esqueço. Mas louvado seja Deus pela vida, pela lembrança, pelo que ele fez, pelo que ficou.
E então, irmãos, dá para você ter uma natureza, você não precisa mudar a natureza das coisas. Você se abstém do pecado e continua convivendo com as pessoas, amando, orientando, ajudando, criticando com dignidade. Eu não faço críticas destrutivas, só quando é para destruir mesmo. Cambada de ordinários que não tem condição nem de ser crente em Jesus, porque se tivesse condição de ser crente em Jesus, teria humildade para congregar. Uma vez me apresentaram acolá e o pior que eu conhecia, e ele me conhecia também. Eu disse, esse aqui é o pastor Freire. Eu conheço, aprendi muito com o irmão Freire, com o pastor Freire. Você aprendeu nada comigo, irmão. Se você tivesse aprendido comigo, você congregava, você tinha humildade para congregar, não tinha criado uma igreja para você, não. Mas isso é na tela. É na cara, assim. Não é para ofender, não. É para ensinar. Você não aprendeu comigo, não. Se você tivesse aprendido comigo, você não tinha uma igreja na sua casa. A sua casa era uma igreja no sentido espiritual e não por orgulho. E eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui nesse planeta, meus amados irmãos, mas o tempo que eu ficar, eu garanto que eu não mudo. Não tenho. Eu mudar para quê? Para pior não dá. E para melhor não consigo. Então você é isso. E dá para você ser isto, dá para você seguir a Cristo sem perder o equilíbrio, sem perder o amor pelas coisas, sem perder o gosto pela vida. Eu vivo e vivo bem. Vivo bem, eu componho, eu brinco. Aí eu faço cada. Se fosse registrada a música que eu faço para minha mulher, que só nós dois às vezes. Sabe por quê? Porque eu vivo bem. Eu tenho vida. E eu posso fazer isto sem nenhum prejuízo da minha espiritualidade. A conclusão desta existência, a exigência natural, meus irmãos, é que foi explicando. Não é ser santo como Deus é santo, é ser santo porque Deus é santo. Da mesma maneira como Deus escolheu e santificou o povo de Israel para viver em santidade, assim também o Senhor Jesus nos chamou para vivermos uma vida santa. Israel precisava viver longe das práticas imorais dos cananeus. Nós também. Nós, da mesma maneira, da mesma forma, devemos nos abster da prostituição e, eu diria, da aparência dela. Porque tem a prostituição, ninguém pode negar. Existem mulheres que são comerciantes de si próprias. Andam lá, está lá na feira da vaidade, se oferecendo. Agora, o pior é que tem mulheres da igreja do Senhor Jesus que a gente sabe até hoje são honestas, são dignas, mas a aparência é uma vergonha. Eu estou entrando na areia movediça. Porque Deus quer o coração. Eu ouvi muito isso dos ímpios, e agora são os crentes que estão dizendo. Deus quer o coração. Deus não quer um coração emporcalhado. Deus quer coração com dignidade. Deus quer coração que tenha sido, pelo menos, azeitado. Meus queridos, no terceiro tópico, nós temos a possibilidade de termos uma vida santa. É possível? Claro, é possível. É possível. Santificação posicional. Aqui eu vou só ler rapidinho, porque... Por que ela é posicional? Porque ela é em Cristo. E eu ensino, eu me reinvento ensinando hoje, ensinando para 3 alunos hoje. Mas eu assim, Jesus ensinar para 3, quem sou eu? Eu ensino para um só, é uma conversa tete a tete. Então, a santificação posicional é o primeiro aspecto da santificação, também chamado de santificação passada ou instantânea. É posicional porque acontece uma mudança no ser humano, de pecador para santificado em Cristo, Atos 26, 18, 1 Coríntios 1 e 2. A saudação do apóstolo Paulo, saudando os corintianos dele lá, os irmãos da igreja de Coríntio, e Paulo chamam-os santos. É uma santificação
posicional. Aquela igreja estava em Cristo e também estava em crise, mas mesmo assim não deixava de ser o povo santo, a igreja santa. Por quê? Estava faltando santificação numa boa parcela, mas a santificação posicional identificava aquela igreja como igreja de Jesus. É por isso que Paulo tinha autoridade de fazer e fez a primeira, fez a segunda epístola, fez viagens e exortou de longe, exortou quando chegou e também ainda afirmou, olha, estou tentando resolver com vocês aqui para quando eu chegar aí eu não usar de dureza. Então, meus irmãos, é muito bom aprender e só temos este recurso, a Bíblia, então vamos aprender. Aqui nós temos a santificação que ocorre quando o pecador recebe pela fé a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. 1 aos Coríntios 1:30. Essa santificação é instantânea, mas também é o começo de uma vida progressiva de santificação. Todos nós, salvos em Jesus, somos santos e é assim que somos reconhecidos no Novo Testamento. Os santos que estão na Ásia, os santos pobres de Jerusalém, quando Paulo estava lá pedindo a oferta, pedindo donativos para os santos pobres de Jerusalém. Esses pobrezinhos idólatras aí, quando eu falar em santo, pensam, vai o santo de lá comia, o santo daqui nem come, tira nem a poeira do olho. Pois é, porque os santos pobres de Jerusalém eram pessoas iguais a vocês, iguais a mim. Então, é essa santificação ou santidade posicional que faz o tratamento ser este. Também ele diz, é dessa forma que o apóstolo Paulo se dirige aos crentes nas suas epístolas. Aí dá um exemplo, Romanos 1:7. Todos que são chamados santos. Romanos 1:7. Romanos 1:7. Todos que são chamados santos. Então, santificação posicional. E a base dessa santificação é o sacrifício de Jesus. Hebreus 10:10 e Hebreus 10:14. Mas ela é a obra do Deus Trino e Uno. É uma obra que envolve o Espírito Santo convencendo para a gente receber o benefício de nosso Salvador Jesus Cristo, que o Pai enviou. É uma dependência absoluta. Deus não depende de ninguém, Jesus não depende de ninguém, o Espírito Santo não depende de ninguém. Eu dependo dos três. Eu dependo dos três. Agora, irmãos queridos, ele diz que é a obra do Espírito Santo, a obra do Deus Trino e Uno por ocasião da conversão do pecador a Cristo. E a referência de João 17:17, é a santificação pela palavra, quando o Senhor Jesus ora, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou santifica-os pela palavra da verdade. Isso é maravilhoso. A santificação real, item 2, é conhecida como a santificação presente. Ela é progressiva. Ela é progressiva. Ele dá o texto de Provérbios aqui, mas deixa eu dar um exemplo para você. É o exemplo que eu dei para os 3 alunos de hoje. A nossa santificação posicional é como se alguém fosse subir para o céu na escada do Jacó. A santificação posicional seria o primeiro degrau da escada do Jacó. Então, aquele primeiro degrau é a santificação posicional. Todos os outros degraus é a santificação diária, a santificação do dia a dia, que vai envolver a minha vontade, a tua vontade. Nós cantamos na nossa velha e querida harpa, eu não quero pecar. Bom, agora eu fiquei na dúvida. Eu já cantei muita harpa, como tu cantou, eu canto os inários, eu tenho vários inários, aliás, eu tenho quase todos, que eu passei muitos anos ensinando sobre música. Não, foi ensinando música, ensinando sobre música, mas tem uma música, eu não quero pecar, eu não quero pecar, eu não quero jamais ofender o meu Deus, porque
é da nossa natureza. Você quer pecar? Você quer ofender a Deus? Você sabe que ofende a Deus? Então, a santificação posicional, o primeiro degrau, se eu fosse para o céu, pela escada do Jacó, seria o primeiro degrau. Os demais, vontade, impera a vontade tem que se impor, a minha vontade tem que se impor, porque pela vontade da carne, pelas as convenções, é bem possível o sujeito abrir mão de princípios, de valores e termina pecando, desagradando a Deus. Então, a cada dia, avançamos em santidade, todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, segundo aos Coríntios 3:18. Observe que havia crentes carnais na igreja de Corinto, 1 aos Coríntios 3:3. Crentes carnais. Paulo disse, eu não posso escrever, não posso falar a vocês como espirituais, porque aí ele criticou a divisão. Esse espírito diabólico que está aí nas convenções, nas igrejas, em tudo que é lugar, na cabeça dos perversos que se olha assim, bicho, sabe que eu daria um bom ministro? Aí começa, arranja a primeira vítima, fazendo a primeira vítima, recebendo o primeiro dízimo da primeira vítima, está desgraçado pro resto da vida. Porque vai pensar que a gente e vai usurpar uma chamada que tem que vir do céu. Ninguém pode usurpar isto, tem que ser chamado como Arão. Ou então vai ser infeliz, aqui na eternidade. Então, meus amados, eram crentes carnais? Eram, mas mesmo assim estavam no estado de santidade posicional. E mesmo assim são chamados, são considerados santos pelo apóstolo Paulo. Por isso precisava de crescimento espiritual. 2 Pedro 3:18, Pedro recomendando o alimento digno, o leite racional. De igual modo, o apóstolo Pedro exorta a santificação, 1 Pedro 1:15-16, texto que nós já vimos. E os mesmos que ele antes chamava de santos. Por quê? Porque são santos, estão no estágio da santificação posicional, é o primeiro degrau para subirmos a escada do Senhor. E, a partir daí, a nossa vontade, a nossa força de vontade, a nossa renúncia pessoal. Eu devo renunciar, mas ainda tem força para pecar? Claro, faz parte de minhas aulas. O sujeito é novo, musculoso, peca com mulher. O cabra é velho, banguela, arruinado, peca com tabaco. Peca com fumo. Fumo de rolo, fumo de feira. Né? Bota na boca e faz chama um chiclete de velho, uma desgraça, um terror. Mas é isso, porque pecado é pecado e o diabo não escolhe por faixas etárias, ele simplesmente derruba. O terceiro item aqui, meus irmãos, a santificação futura. É o terceiro aspecto da santificação, conhecido como glorificação, Filipenses 3:11. Na ressurreição, nós seremos completos. Isso é extensivo à santificação, quando o Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, através do apóstolo Paulo, Filipenses 3:21. É nessa ocasião que veremos a Deus como Ele é. João, cheio de esperança, o apóstolo do amor, ele diz, agora nós vemos de uma forma diferente. Mas, quando Ele se manifestar, nós veremos como Ele é. 1 João 3, 1-5. Essa é a nossa esperança. E, para concluir, diz, é possível ser santo? É possível? Claro, é possível. E deve ser o desejo de todo cristão. Cristão
em Antioquia, meus irmãos, eram exatamente os que seguiam a Cristo de uma forma que pudessem dar a vida por ele. Hoje em dia, cristão é o sujeito, nasceu no lar cristão, então é cristão, aceitou Jesus Cristo, não. Foi batizado, não, tem errou a água, pior do que bode. Não quer compromisso. Aceita a instrução da igreja evangélica, não abomina a igreja evangélica. O pai é pastor, ele é um gigolô de pai, gigolô de pastor. É gigolô do próprio pai. O pai é pastor e ele tem a vida de príncipe, mas abomina a igreja de Jesus. Isso é diabólico. E, tá assim, gigolô de pastor, filho de pastor, que não vale uma prata, não presta nem para chaveiro, não serve para nada. Abomina a igreja. E quando faz alguma coisa é para escandalizar, para modificar e mutilar. Tem horror os pastores que já morreram. Parece que a história foi feita de cabeça para baixo e eles agora são os consertadores do mundo. Falei demais, está faltando até. Olha, mas essa é uma verdade cruel, incômoda, terrível. Mas é o que está acontecendo. Gigolores de pastor, filhos como gigolô de pastor, as filhas desobedientes e escandalosas. Só louvamos a Deus porque não são todas. Só louvamos a Deus porque não são todos. Tem pastores que estão saindo do trabalho, está indo para a glória, está morrendo, está deixando de trabalhar porque não pode mais, está como eu, pior. E tem filhos conscientes, convertidos, consagrados e preparados para fazer a obra de Deus. E eu louvo a Deus, exalto, exulto, pulo, choro, brinco, abraço, beijo, sou agarrado, beijado por alguns deles, porque eu amo a igreja de Jesus. Agora, meus amados irmãos, tem deles que são inimigos da igreja, inimigos do ofício pastoral, e se, como a igreja é conduzida também por homens, se cair na mão deles, eles vão destruir o que ainda existe dentro dela, que possa ser chamado ou identificado como igreja. Freire, você fala demais. É bem verdade, a bem da verdade. Agora, meus queridos, aqui nesta conclusão é possível, assim como o mestre teve, pela sua infinita graça, Deus concede vida santa a todos os pecadores, desde que eles se arrependam e confessem o nome de Jesus. Eu sou muito feliz. Eu conheci exemplos lindos. Eu tenho um exemplo aqui da nossa terrinha aqui. Eu conheci esta senhora, já foi para a glória, esta irmã querida, era mais pretinha do que eu. E aquela mulher, ela ficou viúva nova e não conhecia Jesus, e viveu maritalmente com um homem durante algum tempo, um homem bem mais novo. Aí ela foi lavar roupa na casa de uma crente consagrada que eu conheci e amo a sua memória. E aquela crente evangelizou, orou por ela, ela confessou Jesus Cristo. Naquele tempo não tinha rapariga de igreja, não era natural, messalina nas igrejas. E ela chegou para o homem e disse: olha, eu não posso mais ser sua mulher. Nós não somos casados e eu confessei Jesus. Não sei. Eu não posso mais ser sua mulher. Você é mais jovem, aceite Jesus Cristo também e arranje uma mulher mais nova, mais jovem, para você casar. Aconteceu isso e ela, além de fazer o testemunho da noiva daquele rapaz que tinha sido seu marido sem ser casado, ela foi testemunha daquele casamento.
viveu o resto da vida, ainda viveu pelo menos 30 anos, servindo a Jesus Cristo, morreu em ditosa velhice, numa vida de santificação e oração e consagração a serviço da Assembleia de Deus. Eu conheço muitos testemunhos parecidos, porque ainda é possível ter uma vida de santificação. Não vou continuar 1h20 de vídeo, ninguém vai ver, mas se ver, não tem o que perder. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor, Deus abençoe e guarde a sua igreja. Você que é pastor, não se escandalize com o que eu falei. E louve a Deus se você não tem um filho gigolô ou uma filha que esteja explorando. Eu louvo a Deus pelos pastores que têm filhas que tenham vergonha e que tenham dignidade e que tenham fé. Eu louvo a Deus pelos pastores que tenham filhos, que tenham fé, que tenham testemunho, tenham dignidade e ainda tenham ministério. Eu louvo a Deus. E é possível continuar. Enquanto Jesus não vier, a igreja terá esse viés. A igreja vai ter essas características até que ela seja apresentada sem mácula e sem ruga ao seu Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, obrigado. Obrigado pela igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos meus ajudadores, obrigado pelos meus alunos, obrigado pelos meus filhos que eu gerei, meu Senhor, na palavra, pela palavra, que eu gerei nas minhas lições, que eu gerei no meu serviço como professor, como presidente de mocidade, como pastor. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos que estão comigo neste horário. Guarda a tua igreja, santifica-nos, santifica o teu povo, que nós possamos santificar e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um filho na graça, e ele brinca muito, é muito brincalhão, aprendeu comigo algumas molecagens, algumas coisas, e ele diz, rapaz, os seus vídeos são feios, você fica bem mais feio, mas preste atenção ao conteúdo, dispense a cara, ou as caretas. Deus abençoe meus irmãos, a paz do Senhor, oreis por nós. Deus abençoe e guarde suas vidas em nome de Jesus. Amém.